Mauro Cid comparece à CPI dos atos do dia 8 de janeiro no Distrito Federal. Aparece fardado, mas como nas vezes anteriores, permanece em silêncio. Já o sargento Luiz Marcos dos Reis decide falar à comissão. O braço direito de Cid confirma que compareceu às manifestações que terminaram em quebra-quebra do Palácio do Planalto e que fez pagamentos para a família Bolsonaro. Disse ainda que transferências bancárias para contas de ex-chefe são relativas à venda de carro. Polícia Civil do Distrito Federal realiza busca e apreensão em apartamentos de Jair Renan, em Brasília e Balneário Camboriú. Celular e disco rígido do computador do filho 04 de Bolsonaro foram apreendidos. O objetivo da operação era desmantelar quadrilha acusada de praticar estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. É agora, nos Três Poderes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Os Três Poderes. Eu sou Ricardo Ferraz e a partir de agora me junto ao melhor time de colunistas do Brasil para juntos analisarmos tudo aquilo que foi notícia no mundo da política ao longo da semana. Siga-nos em todas as redes sociais para se manter sempre bem atualizado com a melhor informação, também a melhor opinião. Estamos ao vivo no site veja.com, também em nosso perfil no Facebook e em nosso canal no YouTube. Assim que esse programa chegar ao fim, cortes dele também ficam disponíveis no Instagram. Vamos então chamar os nossos colunistas, falar diretamente com Ricardo Rangel, Matheus Leitão e Robson Bonin. E hoje a gente vai ter aqui nos Três Poderes a presença de dois advogados que estão atuando aí no caso das CPIs, da CPMI, dos atos golpistas, dos atos do dia 8 de janeiro. Teremos a presença de Ariovaldo Moreira, que é o advogado de Walter Delgatti, o chamado hacker da Vaza Jato, e também Eduardo Kuntz, que representa dois auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começando então, chamando aqui o doutor Ariovaldo. Muito obrigado pela sua presença, doutor, aqui nos Três Poderes. Obrigado pelo convite, um prazer falar com você, Ricardo. Agradeço a todos, o Robson Bonin, Ricardo Rangel, Matheus Leitão. É um prazer falar com os senhores. Doutor, gostaria de começar perguntando para o senhor em relação à condenação do cliente do senhor, Walter Delgatti, há 20 anos, em função daquela operação spoofing, que foi a operação que invadiu, né, que investigou a invasão que o cliente do senhor promoveu no juiz Sérgio Moro, né, então o juiz Sérgio Moro, e também nos procuradores que atuavam no âmbito da Operação Lava Jato. Esta atuação do hacker que a gente viu recentemente na CPMI, trazendo mais detalhes em relação às operações que ele teria feito a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da deputada Carla Zambelli. De alguma forma, estas novas revelações que ele está trazendo podem interferir no julgamento da spoofing? O senhor já declarou que ele espera uma redução de pena. Isso pode ter reflexos também nessa condenação recente de 20 anos? Olha, o reflexo que eu vejo na condenação, né, na sentença que foi prolatada recentemente, é o momento em que essa sentença foi prolatada. Então, penso que a operação spoofing está tramitando aí há mais de 3, 4 anos, e nesse momento, né, o momento que o Walter é preso por supostamente invadir, supostamente não, né, por invadir o CNJ. Essa sentença é prolatada e uma pena que exagerada, desproporcional, considerando os tipos, né, o tipo penal que foi atribuído a ele. Então, penso sim que a prolação dessa sentença, nesse momento, é prejudicial ao Walter, em função do processo que ele está aí, do inquérito em que ele responde nesse momento, que seria com relação à invasão ao CNJ. Chamar então aqui os nossos comentaristas para fazerem também suas perguntas. Bonin, começando com você.
Bom dia, doutor. Bom dia aos meus colegas, o pessoal que está nos ouvindo em casa. Doutor, eu queria conversar com o senhor sobre todo esse contexto que se envolve o cliente que o senhor defende, né, o Walter Delgatti. Ele está fazendo, o que consta aí, negociando um acordo de delação premiada, ou pelo menos cogitando essa saída, para revelar informações importantes sobre como ele se relacionou ali com figuras do entorno do presidente Bolsonaro e com o próprio ex-presidente Bolsonaro. Na CPMI, ele fez uma revelação muito importante, que até hoje está suspensa no ar por questão de provas, né? Que é o fato dele ter encontrado o ex-presidente Bolsonaro e ouvido dele que existia um grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O senhor, como defensor dele, poderia avançar um pouco mais nisso? Que provas a gente teria para confirmar que é muito grave, né? Um ministro do Supremo Tribunal sendo grampeado. Como é que a gente poderia avançar nesse assunto? O que o senhor poderia oferecer de elementos para a gente? Bom, no que diz respeito à prova, né? Todos aí fazem questionamento no que diz respeito à prova. Walter esteve com o presidente, no primeiro momento, o presidente nega, André Sadi, em primeira mão, dessa informação que ele havia falado com o presidente, à época, ex-presidente. A presidência nega, a Zambelli nega. Na sequência, o Reinaldo Turou, o civil. À época, o jornalista da Veja divulga imagens ele entrando no Palácio para falar com o presidente. Ele entrou. Tem provas de que ele foi até lá e falou com o presidente. Ou seja, eles negam, na sequência, acontece a prova. No que diz respeito à sua pergunta diretamente, no que diz respeito ao grampo telefônico, causou uma certa estranheza as pessoas, nesse momento, né, o Walter deu um depoimento dizendo que havia um grampo. O Reinaldo, jornalista da Veja, relatou isso há tempos numa entrevista com o Walter. E o Reinaldo fez prova de que isso aconteceu lá atrás. Ou seja, lá atrás o Walter citou, deu essa informação para o Reinaldo, dando conta de que o presidente teria aí interceptado o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e queria, né, na época, que o Walter assumisse isso. O Reinaldo citou isso lá atrás, antes mesmo do Marcos Duval vir agora, né, e dar as declarações de que ele seria a pessoa aí destacada para fazer esse grampo, né, ou ao menos cogitou-se. Então, penso que o próprio Reinaldo Turou, é testemunha do Walter, e faz prova nesse sentido. Matheus Leitão, bom dia a você, sua pergunta. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, bom dia a todos que nos ouvem aqui e nos veem. Doutor Ariovaldo, deixa eu te perguntar, uma das revelações do seu cliente mostra uma degradação institucional muito grande, porque é ele tentando invadir, né, o CNJ para colocar o que ele fez, né, um alto pedido de prisão de um ministro do Supremo, com a ajuda de figuras importantes da República, como a própria deputada Zambelli, né? E o ex-presidente. Como o senhor vê, o seu cliente tinha noção da degradação institucional que o país passa, com o envolvimento dessas pessoas, com essas coisas que ele vinha fazendo, amando, né, desses políticos da extrema-direita? Com toda certeza. Realmente exatamente o que você falou, né? As pessoas, né, pessoas comuns, é um absurdo alguém estar fazendo esse tipo de trabalho, né, esse tipo de empreitada, podemos dizer assim, a mando de deputada, uma deputada federal. Inicialmente, digo, ele não tentou invadir o CNJ. Segundo o Walter, segundo o depoimento dele, ele é réu confesso, ele invadiu o CNJ. Ele invadiu o CNJ com promessas, digo de pagamentos, né, mas foram feitas promessas para o Walter de salários, ser lotado na assessoria de Carla Zambelli ou do seu irmão, Bruno Zambelli. Esse é o depoimento do Walter, de que ele fez, sim, a pedido dela, né? Ela não disse especificamente, Walter, eu quero que você invada o CNJ. Não foi isso que ela disse. Era uma empreitada que foi dada a ele para que ele invadisse qualquer sistema do judiciário. O Walter, sim, assume o erro, assume o crime que cometeu, mas revela quem são os mandantes. Aí uma pergunta, as pessoas me perguntam, por que ele revela isso?
porque eles não cumpriram, segundo o Walter, com o combinado. Não cumpriram com os pagamentos devidos. Eram só promessas de pagamento que foram feitas de maneira, assim, como posso dizer, ajuda de custo. Essa é a frase que o Walter utiliza. Eles me deram ajuda de custo com uma promessa futura de trabalho, de emprego no gabinete, ou dela, ou do irmão dela, Bruno Zambelli. Mas eu concordo com você, realmente, o trabalho que foi dado ao Walter, né, é realmente um absurdo que aconteceu. E digo mais, absurdo com relação à pessoa dele, o que ele se comprometeu a fazer, e mais absurdo ainda, a mando de uma deputada federal. Ricardo Rangel, sua pergunta, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Ivaldo. Muito obrigado pela presença. O Walter Delgatti fez várias acusações ao presidente e a outras pessoas. Algumas das coisas que ele diz estão, inclusive, provadas, como a visita ao Jair Bolsonaro no Palácio. Mas ele disse que visitou o Ministério da Defesa 5 vezes e que encontrou o ministro Paulo Sérgio. O ministro Paulo Sérgio até hoje não desmentiu, o que nos leva a crer que seria de se esperar que ele tivesse desmentido se não fosse verdade. Delgatti disse também que foi ele o autor, pelo menos o autor intelectual, daquele relatório que o Ministério da Defesa entregou ao TSE como as fragilidades da urna, etc. Sobre isso, é de se supor que haja algum tipo de prova. Ele deve ter entregado alguma coisa, um papel, né, um arquivo qualquer, àquela equipe ali do Ministério da Defesa com quem ele se encontrou, que serviu de base. Isso apareceu, ele tem como mostrar que o relatório que ele deu é mais ou menos igual ao relatório que o Ministério da Defesa entregou, que os armados entregaram ao TSE? Com relação aos relatórios, né, a participação dele no relatório, ele não tem registro. O registro que ele dá o passo a passo de como invadiu o CNJ, e ele informa de maneira pontual as vezes que esteve na defesa, informando como entrou, com quem falou, né, técnicos de TI que ele teria debatido, e ele retorna lá por 5 vezes. Aí uma pergunta que até esses dias, com relação a esse questionamento, né, os questionamentos, há provas de que ele fez algo assim, vamos dizer, na obscuridade? Há provas de que utilizaram ele para o relatório? Se não há prova contundente, como o senhor disse, as pessoas negam que ele esteve lá, os envolvidos negam que ele esteve lá. Walter entrou 5 vezes, ele entrou por 5 vezes no Ministério da Defesa. E todas as vezes ele entrou pelo portão fundo. Se fosse algo ilícito, se eles queriam um trabalho ilícito do Walter, seria por ali que ele ia entrar. Então, claro que o ônus da prova é de quem acusa. O Walter, inclusive, faz uma auto-acusação. Eu fiz, eu estive lá. Cabe também às pessoas envolvidas esclarecerem, né? Teve 5 vezes? Onde estão as imagens do Ministério da Defesa? Por que ele entrou pelos fundos e não pela frente? Porque não há registro da entrada do Walter. Eu acho que são assim, algumas explicações que cabem às pessoas que estão sendo apontadas a esclarecer. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Agradeço. Bom trabalho a todos. Um grande abraço. Bom, entra outro advogado, agora Marcelo Kuntz, que é representante de 2 pessoas que estão também dentro desse inquérito, que é o Sérgio Cordeiro, ex-segurança do presidente Jair Bolsonaro, e Marcelo Vieira, que é um dos responsáveis pelo acervo do Palácio do Planalto, ali onde ficam os presentes. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia a todos, o prazer é meu, obrigado. Estou à disposição para contribuir com os bons debates que vocês vêm fazendo, é um prazer. Doutor, como é que o senhor tem visto a atuação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal nesse caso? O senhor tem feito muitas críticas públicas em relação aos procedimentos. Eu queria que o senhor desse um pouquinho mais de detalhes em relação a isso. Perfeito.
Vejo com surpresa e vejo com muita preocupação, Ricardo. A gente tem que fazer uma análise aqui bem técnica e que, às vezes, a gente vai se acostumando com certas coisas no dia a dia e esquece princípios importantes que não podem ser deixados de lado. Vamos fazer uma retrospectiva. A gente começa com esse juízo universal do Supremo Tribunal Federal, liderado por ministros federais, com 3 inquéritos que estão no Supremo. 4878, relacionado às urnas. 4874, milícias digitais. 4781, atos antidemocráticos. Então, esses são os 3 inquéritos mães que começam com a história de o Supremo Tribunal Federal ter competência para fazer as investigações que estão sendo feitas. Muito bem. A partir desses inquéritos, começam a surgir um instrumento que é previsto única e exclusivamente no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é a tal da chamada petição, a PET. Então, disso a gente vem com a PET, especificamente nas que eu estou constituído e me sinto confortável em abordar o tema. PET 10.405, que são as questões ligadas às vacinas e os cartões de vacina, onde sou advogado do ex-chefe de segurança, Sérgio Cordeiro, chefe de segurança desde a época do governo Fernando Henrique, pessoa extremamente competente, e a gente vem agora recentemente com a PET 11.645, que é essa PET denominada até de Operação Lucas, que vai tratar sobre a questão ligada aos presentes e às joias, e aí eu represento o comandante Marcelo, ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Históricas. Mas veja, Ricardo, Robson, que interessante. Um inquérito policial tem por obrigação, quando chega no Supremo Tribunal Federal, passar pelo cartório do distribuidor. A polícia faz uma investigação, esse inquérito tem que ser protocolado no distribuidor e qualquer um dos 11 ministros pode receber um inquérito policial que seja efetivamente originário da corte. Quando utiliza-se do instrumento PET, a gente tem um primeiro ponto interessante. Trata de forma física e não digital o procedimento. Ele passa a ser... o clandestino é um pouco forte, mas quase que assim tratado. Porque ele é físico, não participa, não é possível verificar o seu andamento e os despachos que são proferidos nele, nem para os advogados, quando sigiloso, porque é físico, então tem que ir até o Supremo atualizar as cópias, mas ele tem uma característica curiosa. Ele tem sido apresentado, esse relatório, essa PET, em mãos, vinculado sempre, curiosamente, para o ministro Alexandre de Moraes, e trato especificamente da PET 10.405, que é a PET da vacina. Quando o delegado de polícia, Dr. Fábio Schor, leva o ofício da investigação das vacinas, ele vincula ao inquérito 4878, que é o das urnas. Eu, com todo o respeito do mundo, li, reli, não consigo entender o que urna tem a ver com vacina. Não faz o menor sentido para mim isso. Bem verdade, na PET 10.405, o Supremo passa a talvez ser competente, porque numa ginástica ali tem um deputado envolvido. Então, seria de competência do Supremo. Agora, Sérgio Cordeiro, capitão do Exército, chefe de segurança, o que está fazendo no próprio Supremo Tribunal Federal? E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um ex-presidente, também não tem competência ligada ao Supremo. Mas essa PET vincula ao inquérito 4878, que é o das urnas. O ministro Alexandre de Moraes, quando recebe a PET, dá um despacho e fala, veja, o delegado, me perdoe a insistência, mas é para que fique bem claro, 4878, urnas, é o pedido do delegado. Ministro, o senhor é o prevento por inquérito 4878, então eu estou lhe trazendo este relatório. O ministro dá um despacho e fala, considerando que os fatos aqui trazidos têm relação
com o inquérito 4874 e 4781, não é nem o que o delegado pediu. Então, ele relaciona vacina com milícia digital e ato antidemocrático. Sou o relator prevento e mantenho o delegado nas investigações. O cartório distribuidor, então, deixa de distribuir o que seria um novo inquérito, a meu ver, porque vacina não tem qualquer relação com urna, ato antidemocrático ou milícia digital, e vincula a PET ao ministro e aos inquéritos por ele indicados. Uhum. Então, o problema de fazer nessa modalidade, dessa PET, vem a busca e apreensão, prende as pessoas, e da busca e apreensão do telefone do Coronel Cid, começam a querer tratar do assunto joias e presentes, que já tem um inquérito, já tinha, né, em Guarulhos. Procuradoria-Geral da República se manifesta falando: não somos competentes para tratar deste assunto. Não vou nem falar do mérito. Declino a competência. O ministro Alexandre não se atenta a isso, despreza por completo a manifestação da doutora Lindora, e o juiz de Guarulhos e a procuradora de Guarulhos mandam o inquérito de Guarulhos para Brasília. E agora temos que, semana que vem, comparecer e prestar novos depoimentos, já o que já foi tratado, já está avançado. Então, a minha crítica é realmente severa, não é contra a corte, não é contra o ministro Alexandre, que fique claro, é como um defensor garantista da lei. Eu não consigo compreender como que o regulamento tem tamanha flexibilidade. Bonin, tua pergunta. Doutor, o senhor defende ex-auxiliares do presidente Bolsonaro. A gente sabe que nesse caso, que começou com certificados falsos de vacinação, ele evoluiu já para muitas coisas que foram encontradas no celular do Mauro Cid e outras coisas que foram comprometendo outros ex-auxiliares do presidente Bolsonaro. Os clientes do senhor estão, ao que parece, metidos nisso porque se envolveram com esse tipo de gente, vamos assim dizer, né? É muita falcatrua sendo descoberta ou sendo investigada numa coisa que começou com vacina, mas evoluiu para, enfim, esquema de venda de joias, dinheiro vivo passando de mão para mão, um general do Exército envolvido nisso. O Sérgio Cordeiro está preso, né? Chefe de segurança dele, conviveu muito proximamente com o presidente Bolsonaro. O senhor acabou de citar que ele teve trabalhos e passagens com outros ex-presidentes da República, mas nunca saiu preso de nenhum desses trabalhos. O que o senhor acha? O ambiente, esse ambiente da última gestão em que o Sérgio Cordeiro acabou sendo vítima disso, porque tinha muita coisa errada acontecendo ali, o seu cliente nunca relatou nada disso para o senhor, não tem esse processo todo, né? Venda de joia, a gente está vendo plano de golpe no celular do ajudante de ordens, enfim, muita gente ali, empresário, procurando para conversar, passar dinheiro, financiar discussões golpistas, nisso tudo, nessa massa toda, que o Supremo está se apoiando para manter as prisões até hoje, né? Que tem muita coisa que a gente não sabe, o que ainda pode vir à tona, que pode complicar os clientes que estão nesse caso aí, inclusive os do senhor. Como é que o senhor avalia a coisa geral, né? Politicamente falando, assim, o Sérgio Cordeiro passou por vários governos, nunca foi preso, se meteu com o Bolsonaro, acabou na cadeia. Né? Bom, acho que a sua fala final é o ponto principal. Politicamente falando, porque juridicamente falando, é uma tristeza. A vontade de quebrar o OAB e rasgar diploma. Não estamos tendo a lei. Então, politicamente falando. Politicamente falando, posso, sem nenhuma dúvida, classificar tanto o Sérgio Cordeiro quanto o Marcelo, um no caso da vacina, outro no caso da joia, são reflexo de um alvo que não são eles. A questão é política. A tentativa de prejudicar a tudo e qualquer custo o ex-presidente Bolsonaro tem deixado pelo caminho uma sequela ao entorno muito grave. Agora, juridicamente falando, e me apoio em manifestações da própria Procuradoria-Geral da República e não da Defesa. O Sérgio Cordeiro
nem deveria estar preso. Nem deveria estar preso. Quando, do pedido de prisão por parte da Polícia Federal, a Procuradoria foi taxativa em dizer não há necessidade de prisão. E lá se vão mais de 100 dias com ele preso, por conta de um suposto certificado de vacinação falso, que, se de alguma forma se confirmar, teria como pena a possibilidade de um acordo de não persecução penal, que nem processado seria. Mas o processo existe há mais de um ano, que é a data de início da PET 10.405, ele está preso há mais de 100 dias, a defesa semanalmente insiste para que o agravo regimental que discute a indevida distribuição para o ministro Alexandre, a incompetência do próprio Supremo, a desnecessidade de prisão, seja julgado de forma colegiada, e esse agravo não é levado para o colegiado. Então, realmente, é uma questão política. O jurídico está secundário, lamentavelmente. Ricardo Rangel. Bom dia, doutor Kunz, muito obrigado. A gente percebe que a sua linha é a questão formal, né, técnica, de que o processo não estaria sendo cumprido. Enfim, sem discutir se o senhor tem razão ou não, a gente já viu esse tipo de problema no Brasil acontecer várias vezes, em vários outros processos. É um problema que nós temos, de fato. Porém, a gente percebe que, em geral, quando os advogados adotam a linha de discutir a questão processual, formal, é porque não se sentem muito confortáveis de discutir o mérito, de discutir a inocência de seus clientes. Nós vimos isso na Lava Jato várias vezes, né? Vimos réus que, hoje a gente vê com clareza, eram absolutamente culpados, indiscutivelmente, mas os seus advogados sempre discutiam a questão processual. O senhor está insistindo na questão processual aí. E como o Robson falou, a gente tem várias falcatruas. Falta uma argumentação de mérito, falta uma argumentação para dizer que seus clientes são inocentes, porque é um pouco a impressão que dá, me desculpe. Soluciono isso respondendo com tranquilidade, mas é uma questão de ordem das coisas. Juridicamente, a gente discute preliminarmente as questões processuais e, se for necessário entrar no mérito, a gente entra. E eu posso entrar aqui sem problema nenhum, para que não fique dúvida, que estamos seguros com a parte processual e com a parte de mérito. Com relação ao que causa mais movimento hoje na mídia, que é a questão das joias, né, dos presentes que são cadastrados pelo, então, ex-chefe de gabinete adjunto de documentação histórica, o senhor Marcelo Vieira, que eu represento. Se ele tivesse que voltar à sua função hoje, considerando a legislação que estava em vigor quando ele estava em serviço, em nada, repito, nada seria mudado. Toda e qualquer classificação, todo e qualquer presente que recebe o tratamento de análise da questão histórica, se recebeu em uma cerimônia oficial, se veio de um chefe de Estado, se é personalíssimo ou se é privado, se é público, seria novamente documentado como foi. Então, pode eventualmente causar um dissabor moral da questão, poxa, mas tem um presente lá que vale milhões. No critério técnico, enfrentando o mérito, lhe respondo, o Marcelo e a legislação que ele se apoia para fazer o tratamento e classificação e a conversão dos presentes em documentos, não tem capacidade e não lhe é exigido e não lhe é devido dizer se vale R$1 ou 300 trilhões de dólares. Uma caneta de ouro, uma bique, 1 quilo de manga, uma camisa de futebol tem um único valor histórico, valor documental. Então, as coisas foram devidamente cadastradas, seguramente cadastradas, e, nos termos da lei, permitem que o ex-presidente, como qualquer outro, possa doar ou vender. É bem verdade. Parece que tem um problema administrativo de comunicação para que se ofertasse ao Estado o direito de preferência
ou em farmácia, vender para fora do país, mas isso é uma coisa que eu não posso entrar, porque não envolve o Marcelo. Ele, no gabinete, sendo um executor de atos para cadastrar e registrar a história do país, não tem atitude proativa, ele sempre é demandado. Então, das demandas que lhe foram colocadas, ele deu o tratamento devido, faria novamente exatamente como fez. Então, a defesa se deixa transparecer que se preocupa com o mérito, é um equívoco de interpretação, talvez porque eu evite de falar disso, porque processualmente devemos tratar preliminarmente das questões processuais e, posteriormente, se necessário, podemos falar do mérito. Matheus Leitão. Doutor Eduardo, só uma pergunta. À medida que a investigação, né, vai se afunilando cada vez mais perto de Jair Bolsonaro, em todas essas investigações que o envolvem, né, não dificulta ainda mais para os seus clientes, né, que, de certa forma, auxiliavam o ex-presidente em algum desses casos que estão sendo investigados. A impressão que fica para mim é que, à medida que isso vai se aproximando do ex-presidente, pior fica para os seus clientes. Eu queria saber a sua avaliação e também te perguntar, se eu puder, sobre... o senhor disse que não estava criticando o ministro Alexandre de Moraes, mas claramente o senhor criticava alguém ao fazer as críticas todas que você fez à forma como o processo está sendo levado. Como o senhor... a quem o senhor está se referindo quando faz as críticas que fez aqui no programa? De trás para frente, a minha crítica não é a pessoa do ministro Alexandre. A minha crítica é a jurisdição que tem sido dada, a prestação jurisdicional que vem sendo dada, a sensação de que quem deveria ser guardião de Constituição está interpretando de forma indevida. Mas, repito, não uma questão pessoal, uma questão técnica, objetiva e jurídica. Então, a crítica é a forma como vem se comportando como ministro, não a pessoa de Alexandre de Moraes. Esse ponto. E com relação ao quanto mais pressionam o ex-presidente, os meus clientes sofrerem algum tipo de repercussão, eu não vejo dessa forma, com todo respeito. O Sérgio Cordeiro, acusado de ter supostamente falsificado um cartão de vacina e utilizado para entrar e sair do país. Nada que possa acontecer de diferente com o ex-presidente resvala em ele ter falsificado ou não, ter utilizado ou não esse cartão. Não é esse o ponto. Com relação ao Marcelo, os objetos já foram cadastrados, ele não tem mais a caneta, ele não tem o poder de reclassificar. E ele, repito, não se arrepende do que fez. Então, também não vejo qualquer tipo de pressão. A exemplo do que aconteceu ontem com o filho Renan, do ex-presidente, dizem, poxa vida, mas ele foi lá na reserva técnica retirar objetos do pai. E tem lá, já saiu na imprensa, a troca de e-mail, se não me engano, da funcionária do Marcelo, Marjorie, que fala, não, você precisa de autorização do dono do presente. Se o presidente der uma autorização e você, como portador da autorização dele, vier retirar, você pode, caso contrário, não. E como era direito do presidente retirar para usar, doar e vender muitos dos itens que lá estavam, não tem nenhuma irregularidade. Mais uma vez, uma sensação de cortina de fumaça que visa afastar a questão de interpretação técnica de mérito, tumultuando com o processo para causar desgaste político ao ex-presidente Bolsonaro. O que o Marcelo tem a ver com isso? O que o Cordeiro tem a ver com isso? Nada. Só sofrem por estarem realmente por perto. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade de colocar as questões, espero que de forma objetiva, que de forma esclarecedora, e vai ser sempre um prazer estar com vocês. Uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado. Bom, vamos dar uma olhadinha então na revista Veja, que chega hoje a bancas e também às casas de nossos assinantes. Ela que já está aqui na tela. Ó. Mistura explosiva por motivação política, o envolvimento de oficiais militares e escândalos deixa as Forças Armadas na defensiva e inspira movimento para preservar a instituição.
Agora sim, trazendo o melhor time de colunistas do Brasil para a gente debater, né, depois dessas duas entrevistas, tudo aquilo que está acontecendo aí, né? Começando aí com você, Robson Bonin, a gente viu duas versões bastante antagônicas aí, né? Dois posicionamentos diferentes em relação a tudo isso que está acontecendo, principalmente em relação às investigações da Polícia Federal e também da Comissão Mista de Inquérito que acontece no Congresso Nacional. De alguma forma, haverá espaço, a seu ver, para esses questionamentos de ordem jurídica que estão sendo feitos pelas defesas dos advogados, das pessoas que estão envolvidas neste escândalo, principalmente no que diz respeito às joias, né? Haverá espaço para o Supremo Tribunal Federal ter esse tipo de questionamento em relação à própria atuação que a gente viu, principalmente aí na fala do Dr. Kuntz? Ricardo, a gente está vendo, são muitas frentes de investigação, muitas coisas acontecendo, muitas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Então a gente meio que quase se perde em tantos casos, tantas irregularidades que a gente vem acompanhando. No caso específico do que aconteceu essa semana, que a gente viu essa semana, a gente registra isso no Radar, na edição da Veja que está chegando às bancas hoje, o Ministério Público, no caso específico que o doutor Eduardo estava falando aqui para a gente, a doutora Lindora apresentou uma manifestação se mostrando favorável ao pleito da defesa do Sérgio Cordeiro de que o plenário do Supremo julgue os 11 ministros, né, as ordens de prisão e as outras ordens dadas pelo ministro Alexandre de Moraes nesse caso. Porque a PGR entende, e a gente já deu até capa de revista falando disso, com outros pontos mais graves que a PGR encontrou na conduta do ministro Alexandre de Moraes, que o certificado de vacina não é um argumento para deixar preso uma figura, se é só essa acusação, por mais de 100 dias. Esse certificado hoje nem é um documento mais exigido. Tem outros argumentos citados ali pelo defensor, né, que o Sérgio Cordeiro é réu primário, não representa ameaça à investigação, a questão do certificado falso de vacina é um negócio que não leva para nenhum outro lugar. Então, por aí, nesse caso específico, a gente teria, naturalmente, um desfecho se a investigação, que começou lá atrás, para apurar a falsificação de certificado, tivesse parado aí. O problema é que essa investigação bateu na porta do Mauro Cid para pegar um certificado falso, achou um plano de golpe gigantesco, que previa a substituição de ministros do TSE, que previa um estado de sítio no país, de golpe, né? A intervenção militar para que as forças armadas garantissem a lei e a ordem no país até que o país estivesse novamente estável para ter eleições democráticas e tudo mais, tivesse um interventor e tudo mais. A gente noticiou tudo isso na Veja. Então, as coisas foram mudando de patamar, é o que o Matheus acabou de falar. A gente tem muita confusão aparecendo e isso vai tragando todo mundo que está no meio disso. Bem ou mal, enquanto o ex-presidente Bolsonaro estava no poder e tinha esses personagens todos que hoje estão presos no seu entorno ali, no seu convívio pessoal, ele estava tramando golpe, estava vendendo joia, desviando artigo valioso da presidência da República, estava estimulando a disseminação de fake news, ele estava conversando com empresários que estão sendo investigados por supostamente financiar essa turma golpista que queria fazer baderna em Brasília e conseguiu, né? Então a gente tem muitas outras frentes acontecendo, muitas informações surgindo, e são essas informações, elementos que a Polícia Federal colhe nessas investigações que vem sustentando a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem no Supremo Tribunal Federal um sentimento ainda de muita dor pelo que aconteceu no 8 de janeiro. A ministra Rosa Weber, que é presidente da Corte, fala que é o dia da infâmia. Quebraram tudo lá, avançaram em tudo, só faltaram tocar fogo no prédio, né? E fizeram isso no Palácio e fizeram isso no Congresso. Deixaram um rastro milionário de prejuízo, mas o que morreu naquele dia foi essa sensação de que a democracia é inabalada no país. A gente teve que ter uma reação institucional muito forte que ainda não terminou. É isso que está acontecendo hoje. As investigações continuam avançando para que você chegue a tudo que aconteceu antes, durante ali aquela transição, antes, né, nos meses finais do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando teve conversa e pressão nas Forças Armadas para que um golpe acontecesse. Depois,
a transição, fuga dele do país, essa coisa de levar joia, levar tudo que pudesse levar para vender, e, consequentemente, na sequência, essa questão toda que aconteceu no 8 de janeiro. Então, a gente tem hoje, tudo que a gente está vivendo, na verdade, é meio que uma revisão disso tudo, e o Supremo está fazendo isso, avançando passo a passo, com as provas, sem essa ânsia que está muito presente na opinião pública, vamos prender o Bolsonaro, vamos prender, alguém vai ser preso. O que a gente sente dos investigadores é que pode ser que essa fase da prisão chegue ali na frente, mas eles não vão queimar a etapa sem motivo. Tipo, tudo bem, se pegarem algum investigado tentando atrapalhar a investigação, coagir testemunha, mudar a versão, esse tipo de coisa, você tem configurado aí um crime que pode levar à prisão de alguém. Mas no curso normal do processo, as provas estão todas já dentro dos inquéritos, e é só deixar a coisa fluir, vamos assim dizer, né? Ninguém vai antecipar ou perseguir, justamente para não dar esse discurso para o ex-presidente Bolsonaro, para qualquer outro investigado, de que ele está sendo alvo de uma arbitrariedade. A gente diz na revista também essa semana, só para fechar, que o PL do Valdemar Costa Neto autorizou, né, um dos advogados que atua no partido aí, aos Estados Unidos, contratar uma banca de advocacia lá para apresentar uma denúncia na OEA de que o ex-presidente Bolsonaro é vítima de um golpe, de uma tentativa de tirá-lo da política por meio da decisão que tornou-o inelegível. Então, a gente tem vários movimentos acontecendo que conversam com todas essas coisas criminais que estão avançando em relação à família e o que a gente está vendo no país. Vamos ver se dessa vez eles vão no lugar certo, né? Porque da última vez que tentaram fazer isso foram na sede de Nova York, quando deveriam ter ido, na sede da ONU em Nova York, quando deveriam ter ido para a sede da ONU em Genebra. O Matheus Leitão, agora a gente teve aí um depoimento, né, do Mauro Cid, ele ficou de boca fechada na CPI que compareceu do Distrito Federal, e o braço direito do Mauro Cid depois na CPMI no Congresso Nacional, e ele sim falou e mostrou ali uma relação bastante próxima com o seu ex-chefe, inclusive com transferências bancárias, que ele justificou ali dizendo que era um dinheiro de carro, que tinha sido vendido, etc. e tal. Como é que você vê estas figuras que são meio, como você mesmo colocou, né? Elas não estão diretamente envolvidas ali no esquema, mas elas orbitavam, né? Essas pessoas, elas podem ser chave numa investigação como essa? Normalmente são, né, Ferraz? A gente já acompanha investigações aqui em Brasília há alguns anos e percebe que essas pessoas que estão ali, né, em volta ali da figura principal que está sendo investigada, normalmente eles conseguem trazer revelações e informações que acabam por, muitas vezes, até fechar a investigação, né? A gente já viu isso acontecer em Brasília aqui no passado, e essas investigações que envolvem o poder público, né? Agora, o Mauro Cid, que você citou, Ferraz, ele foi lá, ficou em silêncio, mas ele deu um recado importante, né, que eu registrei hoje na coluna, mais cedo, que foi o fato de que ele disse que a ajudança de ordens é a única assessoria que não é escolhida pelo presidente, mas de responsabilidade das Forças Armadas. Claramente, ele estava querendo dizer que não foi escolhido pelo ex-presidente, né, mas designado pelos militares, né? E isso até se liga com a importante capa que a revista fez essa semana, né, sobre como as Forças Armadas têm perdido, né, a sua aprovação com a população à medida que vão sendo envolvidas, né, se deixaram envolver, na verdade, né, Ferraz, em um monte de desmandos, né, com dinheiro público. Então, o que fica claro é que o Mauro Cid tenta, dessa forma, tirar a responsabilidade do ex-presidente e colocá-lo naquele lugar. Não faz sentido algum. Você começa a perceber que há um movimento de desespero das pessoas que estão sendo investigadas. Todo mundo sabe que o pai do Mauro Cid, né, que agora também é investigado, que agora também foi preso nesse escândalo das joias, é amigo do Bolsonaro desde a época que eles fizeram a AMAN, em 1977, a Escola de Oficiais do Exército. Então, assim, é muita coincidência que as Forças Armadas tenham colocado o filho dele para ser o ajudante de ordens, sem que Jair Bolsonaro fosse, né, perguntado se seria uma boa opção. É óbvio que o presidente eleito está sendo escolhido o ajudante de ordens, foram perguntar e falou, com certeza teve essa conversa. E não é por acaso que o Mauro Cid chegou naquela posição.
Então, esses investigados que vão, cada hora um dá depoimento, outro fica em silêncio, mas eles acabam, mesmo quando ficam em silêncio e resolvem falar uma coisinha, como foi o caso do Mauro Cid, eles acabam se enrolando e dando informações e deixando claro que há um movimento de tentar, cada hora vai para um lado, porque o próprio Mauro Cid, né, na semana passada, estava ameaçando fazer a confissão, depois, agora me aparece tentando isentar e colocar a responsabilidade dele no cargo no colo das Forças Armadas. Então, fica claro que há um desespero, né? Porque as investigações avançam a cada semana, toda semana nós estamos vendo investigações, como esse depoimento que você bem falou, Ferraz, e essas peças, né, desse quebra-cabeça vão se juntando para formar o resultado final da investigação. É um fato que há muitas provas nos casos que estão sendo investigados e que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse buraco negro, Rangel, as Forças Armadas correm o risco de ser tragadas para dentro dele, na medida em que cada vez mais se revelam que a política entrou de fato na caserna e ali parece ter se instalado de maneira bastante profunda durante os últimos 4 anos? Cara, acho que já foram tragadas, né? A questão é se sai e como é que sai. Porque que está todo mundo nisso, não tem dúvida. O que o Matheus disse em relação à deterioração institucional vale para tudo, né? Inclusive essa queixa que sempre havia na Lava Jato e agora, com frequência, com razão, né? Há muita violência legal e muito avanço de sinal por parte do ministro Alexandre de Moraes. Mas esse problema é verdadeiro em todas as outras instâncias, né? A gente vê coisas inacreditáveis acontecendo no Congresso Nacional. A gente vê o presidente da Câmara engavetando 140 pedidos de impeachment contra o presidente. A gente viu a PGR protegendo o presidente fortemente. Quer dizer, há uma questão de politização e de polarização de todos os lados. Agora, voltando para as Forças Armadas nunca saíram muito disso, né? Elas ficaram quietas esses 30 anos, mas agora que apareceu a hipótese, que nem faz sentido, porque o PT já ficou no poder esses anos todos e nunca foi uma ameaça ao Brasil, nem à democracia, mas quando aparece um candidato, um presidente de extrema-direita, as Forças Armadas apoiam e apoiaram de várias maneiras, né? Esse argumento de que são elementos isolados é um argumento que não chega na página 2, né? Porque se foram elementos isolados, por que as Forças Armadas não processaram na justiça militar essas pessoas? A gente viu foi o contrário, né? A gente viu um esquema de atravessamento de vacina e corrupção no Ministério da Saúde o que houve, o movimento por parte de 2 comandantes das forças foi de intimidar o Congresso Nacional, intimidar o Senado, para que não acontecesse nada com aqueles militares ali. A gente viu 3 comandantes do Exército em seguida tendo uma ligação com o Bolsonaro inacreditável. A gente viu o Paulo Sérgio fazendo campanha contra a urna eletrônica, a gente viu o Freire Gomes se recusando a bater continência para o Lula, pediu para sair renunciou ao cargo antes de o Lula tomar posse, e a gente viu o João Arruda, comandante do Exército também, se recusando a cumprir ordem expressa. 2, na verdade. Uma para desmontar os acampamentos e a outra para não nomear o Mauro Cid para a guarnição de Brasília, né? Para o batalhão de comando. Então, você vê toda essa ligação. Que todos esses meses, as Forças Armadas se recusaram a desmontar os acampamentos. Imagine se fossem acampamentos de esquerda, acampamentos do MST. As Forças Armadas iam permitir? Não iam. E mesmo agora as Forças Armadas estão se movimentando para que o João Paulo Sérgio não seja convocado na CPI, né, que haja algum tipo de proteção. A verdade é que o Brasil varreu para debaixo do tapete todos os crimes dos militares lá naquela época e a linha continua parecida. Quer dizer, eles continuam pensando da mesma maneira, eles continuam aprendendo a mesma coisa na escola, na academia militar, eles aprendem que 64 não foi golpe, que não houve ditadura, que o Exército estava defendendo a democracia. Quer dizer, são coisas muito complicadas, né? E agora a gente chega nessa, como é que eles vão sair dessa e se tornar uma instituição
profissional, né, de Estado, né, uma coisa institucional de verdade, a gente não sabe, mas que não está bonito, o futuro imediato não é bonito de maneira nenhuma, né, Ricardo? Vamos falar de um outro tema, até agora a gente... Claro. Só para pegar, para não deixar escapar esse negócio, é uma coisa importante que a gente viu durante a semana, e está registrada muito bem na capa da Veja, é que toda essa operação que o ministro Múcio está fazendo é para que, como o Exército sentiu essa pesquisa de opinião recente que mostrou que caiu a popularidade da instituição, há uma tentativa de corrigir, vamos dizer assim, o foco, onde que a sociedade, onde que as autoridades, todo mundo coloca a luz quando fala de Forças Armadas, nesse caso todo, que foi a aventura bolsonarista no poder. De fato, muitos militares se aventuraram e estão na capa da Veja todos os casos bizarros que aconteceram durante todos esses 4 anos. Mas o que o Exército, as Forças Armadas, de maneira geral, estão tentando fazer é mostrar o seguinte: olha, teve muita coisa ruim, de fato, todas essas pessoas se completaram ou se envolveram de forma pouco nobre com esse governo que passou, mas a verdade é que esse governo que passou acabou também por causa das Forças Armadas. Se não fosse a parte do Exército, do comando do Exército, aquela ala que se manteve dentro da institucionalidade, se não fosse essa parte atuar para frear essa tentação golpista, a gente também hoje não estaria da forma como a gente está. Então é mais tentar resgatar a questão institucional, mostrando assim, cara, investiga, vamos lá, vamos investigar e punir os militares que se envolveram, mas vamos preservar a instituição. Porque as Forças Armadas, bem ou mal, é um patrimônio do país, a gente tem que contar com elas. É nessa linha que as coisas estão andando. Agora, Boninho, isso está acontecendo também porque essa perda de credibilidade e de confiança que foi observada na pesquisa da Quest, é curioso que ela é maior entre os apoiadores do ex-presidente da República, porque julgam que as Forças Armadas não deveriam ter feito isso que você está dizendo, que é agir institucionalmente em relação ao Brasil. Oi? Para os dois lados, o Exército está em maus lençóis, né? Felizmente, o alto comando segurou a bronca lá. Quando a turma chegou perguntando, e aí, vai dar a ordem, né? Aquela coisa do vai ter ou não vai ter golpe? Vai ou não vai? Eles seguraram. Então, assim, é isso que o governo hoje, a cúpula das Forças Armadas atual, quer que o país se concentre em olhar. Tipo assim, olha, a gente segurou. Senão, né? Tudo bem, tinha acampamento lá, mas a gente não podia estourar o acampamento como a gente bem quisesse, porque toda a nossa parentagem lá, amigo, estava todo mundo lá dentro. Né? Então, enfim, foi... Nós estamos chegando ao final do programa. Eu só queria, antes da gente encerrar, tratar rapidamente aqui de mais um fato que aconteceu na semana, que foi justamente a operação de busca e apreensão que a Polícia Civil do Distrito Federal fez em relação ao filho 04, Jair Renan, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi alvo de busca e apreensão, se apreendeu aí o celular e também o disco rígido do seu computador em 2 endereços, um em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde ele mora, outro em Brasília, sendo que ele se viu envolvido nessa questão porque a Polícia Civil estava investigando um alvo que colecionava registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa. Pelo jeito, não vai sobrar muito espaço aí para a família, né? A coisa está acontecendo, inclusive, em outras pontas que não se contava com que isso pudesse ocorrer e prejudicar o clã Bolsonaro, que age de maneira muito coesa, né, Matheus Leitão? Como é que você vê esse processo? Sim, é um processo, né, mais um processo que enrola, vamos dizer assim, mostra um Bolsonaro, né, enrolado com a justiça, né? Tem a compra da mansão da mãe no ano passado, tem indício de tráfico de influência que já havia aparecido também no passado, e agora tem lavagem de dinheiro, né? E ele é o único da família sem mandato, né? O único dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro sem mandato. Então, o que fica é a impressão de que novas revelações podem surgir, porque ontem a informação que havia sobre as buscas e apreensões, né, relacionadas ao Jair Renan, o filho 04,
de Jair Bolsonaro eram de que celular tinha sido apreendido, computadores, HDs, enfim, tudo isso pode trazer novas informações, como a gente já viu, né? O Robson estava falando aqui que tudo começou com a história da vacina, mas depois se ampliou e transformou no caso das joias e nas tantas provas que há sobre o golpe. Então, sobre a tentativa de golpe que culminou com o 8 de janeiro, mas que estava sendo preparado e havia uma tentativa ali no ano passado, logo após a eleição, né? Então, a gente percebe que é uma situação que vai se agravando não só para o ex-presidente, mas para a família como um todo, né? O filho mais velho saiu em defesa, né? O senador Flávio Bolsonaro disse que o irmão não tem onde cair morto e que recebe um salário muito baixo, mas isso só complica, na minha opinião, o caso, porque como ele pode ter, né, mora num apartamento que custa mais de R$1 milhão, um aluguel caríssimo aqui em Brasília, todo mundo sabe como funciona aqui. Então, assim, a situação, na minha opinião, só piora para o clã Bolsonaro à medida que em outras investigações vão aparecendo casos como esse do Jair Renan. Agora, o elo não está muito bem estabelecido aí, né? Essa pessoa que era o alvo era meio que um instrutor de tiro de Jair Renan, ainda tem muita coisa a se esclarecer nesse caso. Agora, politicamente, qual é o efeito disso, hein, Bonin? Ricardo, politicamente é muito ruim, porque é mais né? É uma grande família aí, era o que ainda não tinha aparecido nesse momento, já tinha aparecido lá atrás, mas é mais um caso, agora estelionato, organização criminosa, você atentar aí, cometer vários crimes contra o sistema financeiro. Você vê que na investigação, ontem eu falava com um dos investigadores, eles chegaram a criar um CPF de uma pessoa que não existe, com um nome fictício, para poder abrir conta em banco, pegar empréstimo, sair torrando dinheiro, dando golpe em todo mundo. E o filho do presidente, então o presidente, lá no meio dessas doces amizades, né? O que a gente viu é que esses personagens que estão sendo investigados por estelionato também tinham uma relação de lobby com umas empresas e aí é onde a coisa vai ficar séria, né? As investigações estão indo para esse caminho, empresas que receberam muitos repasses importantes, milionários do governo Jair Bolsonaro. Então, o filho estava lá curtindo festa, se relacionando com esse tipo de gente, mas nesse meio tempo tinha empresa procurando esse tipo de gente para ter contrato com o governo e acabou conseguindo, não se sabe como, e é onde as investigações vão chegar. Se de alguma forma o Jair Renan foi ponte, né, ou atuou junto com esses caras para que outros negócios mais importantes fossem realizados nas sombras, né? Já vou fazer uma provocação aqui para você. A gente viu aí, né, que esses celulares que foram apreendidos, como o Matheus colocou, ensejaram novas investigações, etc. e tal. Agora, a defesa costuma dizer, isso é pescaria de provas, né? Você vai, arranja algum motivo para ir lá, buscar o celular e depois ver o que encontra lá dentro, né? Como é que você vê esse procedimento? Você vê que isso de fato está acontecendo? É uma queixa plausível por parte dos investigados nesse momento? Deixa eu só fazer eu queria voltar um pouco ao que o Bonin falou em relação ao fato que, na verdade, no final das contas, as Forças Armadas é que impediram o golpe. O que é verdade, mas isso, quer dizer, o alto comando, né? Mas isso não significa que haja um espírito democrático das Forças Armadas. Significa só que acharam que não valia a pena desta vez, né? Não sabemos exatamente qual foi a motivação. Lembrar que o golpe de 64 aconteceu meio por acaso, porque o general botou a tropa na rua sem combinar nada com ninguém, e aí as Forças Armadas aderiram. Então, a gente nunca sabe direito o que teria acontecido se o Jair Bolsonaro tivesse convocado a GLO, que ele supostamente iria convocar. Voltando para a tua pergunta, Ricardo, eu não tenho a menor dúvida de que esse tipo de coisa está acontecendo, né? Agora, não sei se foi o Matheus ou o Bonin que falou, você prendeu o Mauro Cid por causa de falsificação de vacina e deixar ele lá quase 4 meses, é uma coisa que não tem cabimento, né? O Anderson Torres foi preso preventivamente por 4 meses, saiu e nunca foi acusado de nada, né? Um dos principais motivos para você fazer a prisão preventiva é você ter medo de o cara fugir, ou ele está obstruindo a justiça.
O Anderson Torres voltou dos Estados Unidos para se entregar e foi preso imediatamente, portanto, não estava obstruindo a justiça. Não há dúvida de que há muitos excessos, como houve muitos excessos na Lava Jato. Há uma compreensão por parte do Alexandre correta de que é preciso impedir o golpismo e defender a democracia, mas às vezes passa um pouco do limite, né? A gente precisa fazer uma reforma em vários lugares, inclusive no Supremo, né? Esse negócio de decisão monocrática é uma coisa complicada, né? Você deveria ter mandato com tempo fixo, é uma opção de coisas que ficou difícil falar, porque você começar a falar de reforma do Supremo é um pouco a argumentação da extrema-direita, e isso é perigoso. Mas que a gente está passando mais do limite, quer dizer, não deveria passar do limite nunca, né? Mas às vezes você acha que, enfim, tem o risco correndo. Agora, esse risco acabou há 8 meses, né? Não existe um risco real para a democracia hoje. Então, eu acho que um pouquinho mais de cuidado seria bom para a democracia, né? Você não pode ferir a Constituição para defender a Constituição. Fica uma coisa meio torta, né? As ofensas proferidas por uma parte da classe política na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro é o tema da coluna de José Casado. Jair Bolsonaro está inelegível e com a possibilidade da sua prisão sendo discutida em praça pública. No entanto, ele ainda paira como um sujeito oculto nos debates da Câmara e do Senado. Paradoxalmente, Bolsonaro continua a influenciar na dissolução da credibilidade das instituições, principalmente a do Congresso. É o que se vê, por exemplo, nas cenas de teatro do absurdo da bancada de extrema-direita, aliada a Bolsonaro, no plenário da CPMI do golpe. Bolsonaristas radicais fazem do reacionarismo um meio de vida ou de sobrevivência na política. Esse pedaço da bancada de aliados de Bolsonaro na CPMI é composto por homens empenhados em demonstrar diariamente a sua aversão às mulheres. Por razões insondáveis, eles fazem questão de registrar publicamente, a cada sessão da comissão, que não gostam de mulheres, principalmente das que têm mandato parlamentar e integram o plenário da CPMI. Não há uma única sessão em que um deputado ou senador extremista não mande uma parlamentar calar a boca, ficar no seu lugar, quieta no seu canto, numa tentativa de intimidação permanente, grosseira, rasteira e ofensiva. Não gostar de mulheres pode ser opção, mas preconceito e ofensa são crimes. Não é só machismo ou misoginia, é tática política. Eles estão usando o Congresso para degradá-lo. Uma boa semana a todos. Bom, chegamos ao fim de mais um Os Três Poderes. Eu agradeço a presença de Robson Bonin, Matheus Leitão e Ricardo Rangel. Siga-nos em todas as redes sociais para se manter sempre atualizado com a melhor informação e a melhor opinião com o time de Veja. Se você não pôde nos acompanhar aqui, todo o nosso material fica disponível por lá. Voltamos na próxima semana, pontualmente às 11 horas da manhã. Um bom fim de semana a todos.